Olá pessoal, nós estamos aqui na nossa segunda aula da quarta semana de estudos remotos, supervisionados, e hoje eu vou continuar aqui falando sobre os polinômios, falar de uma outra operação com polinômios que nós não falamos na última aula, que é a operação de divisão, envolvendo monômios e envolvendo polinômios, tá bom? Espero que você fique bem atento aí, anote suas dúvidas, no final tenho proposta de exercícios para vocês. Vamos ver? Então, dentro desse assunto, de operações com polinômios, hoje nós vamos tratar aqui da divisão, E a divisão que nós vamos tratar inicialmente é a divisão de monômio por monômio. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos começar aqui pela divisão do monômio 12x à sexta, tá? X elevado à sexta aí, sendo dividido pelo monômio 3x ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu queria recomendar a você é que você, em vez de usar aqui esses dois pontinhos aqui, você transformasse isso aqui, olha, em uma fração, tá? Transforma essa divisão aí, nessa simbologia de linha, em uma simbologia de fração, tá bom? Isso vai permitir, com mais tranquilidade, você fazer o que eu destaquei aqui, ó. Essa parte aqui que eu destaquei, eu separei aqui uma parte que é numérica da parte que é literal. E aí nós vamos tratar assim mesmo, vamos tratar diferente, tá bom? Nós vamos primeiro tratar aqui da parte numérica. Qual é o resultado da divisão de 12 por 3? Você pode simplificar, você pode cortar 12, cortar 3. O resultado dessa divisão aqui, você vai obter esse resultado aqui, ó, 4. E do outro lado, você tem a parte literal. Tá? Por isso que quando a gente começa a estudar monômios, a gente precisa distinguir isso. O que é parte numérica, o que é parte literal, para agora eu poder falar e vocês conseguirem me acompanhar o que eu estou querendo dizer. Tá? A parte numérica são os coeficientes, a parte literal são as letras. E aqui nessa divisão, para eu poder fazer a divisão de potências com mesma base, ou seja, letras iguais, eu vou utilizar a regra de potências que a gente já aprendeu em outros momentos. Desde o sétimo ano, aliás, desde o sexto ano a gente já viu regra de potência, que é, se as potências têm bases iguais na divisão, você deve repetir aquela base, ó, você está repetindo aqui a base x e subtraindo os expoentes. Subtraindo os expoentes aqui. Eu estou subtraindo o expoente 6 do expoente 2. Por isso que no resultado final eu vou ter aqui como expoente o resultado 4. Tá? Então o resultado final ele é 4 no fator numérico, porque 12 dividido por 3 é igual a 4. E a parte literal, x à sexta dividido por x ao quadrado, a gente repete a base, subtrai os expoentes, então a gente obtém aqui x à quarta. Tá bom? Vamos ver aqui mais um exemplo. Agora eu tenho o monômio 28x ao quadrado sendo dividido pelo monômio 4x ao quadrado. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é transformar a divisão em uma fração. Por isso eu dei esse traço aqui. Okay? E aí eu vou separar o que é parte numérica do que é parte literal. Parte numérica, 28 por 4, parte literal, x ao quadrado por x ao quadrado. Na parte numérica, 28 por 4, nem sempre vai dar exato, viu, gente? Pode ser que fique fração mesmo. Ou então você use o decimal. Mas aqui está ótimo. 28 dividido por 4, resultado 7. Tá bom? E na parte literal, aconteceu uma coisa que vai acontecer, Algo que não tinha acontecido até então. Que o expoente vai dar zero. Porque quando eu subtrair o expoente 2 do expoente 2, porque o numerador tem x ao quadrado e o denominador também tem x ao quadrado. Então, quando eu subtrair o expoente 2 do expoente 2, vai gerar o expoente 0 aqui. E aí, pessoal, o expoente 0, todo número elevado a zero é igual a 1. Tá? X é um número, está fazendo o papel aqui de um número. Então, x elevado a zero também vai ser igual a 1. Ou seja, ele pode ser ignorado aqui nessa multiplicação, porque multiplicação por 1 não faz nenhuma diferença. 7 vezes 1 é igual ao próprio 7. Tá bom? Então, chegamos ao resultado final, e esse resultado final também é um monômio. Apesar dele não ter parte literal, só ter parte numérica, só o coeficiente, mas ele também é considerado como um monômio. Tá bom? Vamos para o terceiro e último exemplo aqui, que é o monômio 10x ao quadrado dividido pelo monômio 3x ao cubo. Bom, esse exemplo é um exemplo diferente, um exemplo especial. Você vai ver por que eu trato ele como diferente. Inicialmente, tudo igual, Só uma coisa diferente aqui que eu quis fazer também para chamar atenção. A divisão ela pode ser feita assim, olha, com esses dois pontinhos, ou pode ser feita
com esse símbolo mais tradicionalzinho aqui da divisão. Tá? Mesma coisa. De qualquer forma, eu vou transformar essa divisão em frações. Vou separar aqui ó, em fração numérica e a fração literal. Muito bem. A fração numérica continua como estava antes. 10 dividido por 2 vai dar 5 aqui no resultado. Tá? Mas a fração literal vai acontecer uma coisa que até então não tinha acontecido. X ao quadrado dividido por x ao cubo, se eu aplicar a mesma regra, e devo aplicar a mesma regra, né, eu vou repetir a base, x, e vou subtrair esses expoentes aqui. Subtraindo os expoentes, um menor menos o expoente maior, o que acontece nesse tipo de subtração? Vai gerar um resultado negativo, vai gerar aqui um menos 1 no expoente. E esse menos 1 no expoente é como se então essa base estivesse invertida, significa que a base está invertida, que é o que está representado aqui do lado. Ó. Tá? Qualquer coisa elevado a menos 1 significa que aquela coisa em questão está invertida. Por exemplo, deixa eu usar aqui um cantinho aqui. Ó. Se eu colocasse um número 3 elevado a menos 1, o significado desse 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. Se eu colocasse A, difícil de escrever com o mouse, elevado a menos 1, o resultado disso é 1 sobre A. Tá bom? Então, ali, já que o resultado final fica x elevado a menos 1, o resultado final vai ser traduzido como, pelo menos essa parte numérica, né? Desculpa, essa parte literal, 1 sobre x. Bom, 5 vezes 1 sobre x, o 5 vai multiplicar apenas o 1. 5 vezes 1 é 5, e dividido por x fica 5 sobre x, que é esse resultado final, então, que nós destacamos aqui. 5 sobre x. Bom, por que eu falei que esse aqui era um resultado especial? Primeiro, porque durante o processo de divisão apareceu um expoente negativo. Tá bom, isso já é diferente. Mas, em segundo lugar, o que nós precisamos ver aqui que é diferente é que esse tipo de resultado que nós obtivemos aqui, ele não é considerado como um monômio. Deixa eu apagar um pouco disso aqui, para você não ter dificuldade para ler o que eu escrevi aqui. Bom, o resultado do último exemplo, esse que nós fizemos aqui, mostra que nem sempre o resultado da divisão de um monômio por monômio é um monômio. Por quê, pessoal? Porque monômios, eles têm apenas os coeficientes literais, né? Os coeficientes e as partes literais no numerador. O número que está multiplicando o monômio pode ser uma fração, um número pode ser uma fração, mas aquilo é um número. Mas você não vai poder ter a operação de divisão em um monômio, senão deixa de ser um monômio. Bom, não tem nenhum problema, o resultado é uma expressão algébrica, só não posso chamar essa expressão algébrica de monômio, tá bom? Então, nem sempre operações com monômios vão gerar um resultado que é um monômio, tá bom? Então, neste caso aqui, essa operação gera um resultado, esse resultado é uma expressão algébrica, porém essa expressão algébrica não é um monômio. Tá? É apenas uma expressão algébrica. Bom, vamos para mais um exemplo. Bom, e agora a gente vai ver um exemplo, só que não de divisão de monômio por monômio mais, e sim de divisão de polinômio por monômio. Tá? Então a gente pode fazer divisão de monômio por monômio, também podemos fazer divisão de polinômio por monômio. Existe também a divisão de poli por poli, né? Polinômio por polinômio. Existe essa divisão também. Porém, pessoal, esse é um assunto que não vai ser visto aqui no ensino fundamental. Tá? Geralmente ele é finalizado, né, terminado lá no ensino médio. Tá? Então, quando você chegar lá no ensino médio, você possivelmente vai ter a revisão desse assunto, só que com o acréscimo de divisão de polinômio por polinômio. Então, vamos ver aqui um caso de divisão. Olha, na verdade, ela é, em termos de processo, muito parecido com a multiplicação. A divisão de polinômio por monômio, ela vai acontecer de forma distributiva. Você vai fazer a divisão do primeiro monômio aqui pelo divisor, que é o 3x, ou seja, 6x ao cubo vai ser dividido por 3x. O resultado dessa divisão vai ser anotado, então ele vai ser feito aqui no finalzinho aqui, ó. Esse é o resultado da divisão de 6x ao cubo dividido por 3x. Por quê? Por causa daquele processo passo a passo que a gente viu na tela anterior.
Você divide 6 por 3, que dá 2, e divide x ao cubo por x, que dá x ao quadrado. E agora você vai dividir essa outra parte aqui, ó, menos 12x, também vai ser dividido pelo 3x. Tá? Então, esse menos 12x dividido por 3x, você tem que ter uma preocupação a mais, que é o sinal. Como é negativo, o resultado também vai ser negativo. Né? Quando você divide menos algo que é negativo por algo que é positivo. Esse 3x aqui, apesar de não ter o sinalzinho de mais aqui na frente, nós consideramos que ele é positivo. Já é uma definição, né? Se não tem sinal na frente dele, ele é positivo. Então, menos dividido por mais vai permanecer menos. 12 dividido por 3 vai dar 4, que é o resultado que está aqui no final. Então, é menos 4. E por que não tem x? Porque eu dividi coeficientes iguais. Né? Eu tenho aqui uma divisão de x por x. Tá bom? Eu estou dividindo aqui x por x, é aquele caso que a gente viu anteriormente, onde você tem x elevado a zero, que é igual a 1, então não precisa representar por nada. Tá bom? Então esse é o primeiro caso, que é o primeiro exemplo de divisão de um polinômio por monômio. Ó, aqui ele está escrito de outra forma, que eu fiz para facilitar a explicação. Então, por exemplo, na hora de fazer a divisão, eu sempre sugiro você transformar essa divisão aqui, olha, pessoal, num traço de fração. Faz aqui como um traço de fração. E você pode, sempre quando for divisão de polinômio por monômio, só nesses casos, você pode separar a fração em quantas partes tiver o seu polinômio. Se o polinômio tem duas partes, separa a fração em duas partes. Se ele tiver três partes, separa a fração em três partes, assim por diante. Tá? Mantendo o sinal que existe ali, tá? Usando a regra de sinais que você já conhece. Então, olha, se eu fizer dessa forma, vai ficar mais fácil de perceber o que eu tinha comentado na linha anterior. 6 dividido por 3 aqui vai dar 2, tá? É esse resultado aqui. E x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado, que é essa expressão aqui. E no outro, olha, 12 dividido por 3 vai dar 4, enquanto que x dividido por x você vai cancelar totalmente. É isso aí. Então vai sobrar apenas o menos 4. Tá bom? Então, divisão de polinômio por monômio se faz de forma distributiva e a dica é transformar em fração e separar as frações para você conseguir até se adequar, até você ter mais experiência com essas operações, ficar mais simples para vocês. Tá bom? Mais um exemplo aqui, olha, que nós podemos fazer. Agora eu tenho um trinômio aqui em cima. Repara aqui então, tem um trinômio. Três partes, 6x ao cubo y quadrado, mais 8x à quarta y à quinta, mais 10x ao quadrado y à quarta, dividido por 2xy ao quadrado. Então, o primeiro passo que eu queria dar é o que já está mostrado aí. Foi escrito na forma de fração. Em vez de usar a expressão de linha, eu estou utilizando a expressão de fração. Segundo passo, agora que a gente vai fazer, é o passo de separar isso em três frações. Olha, três frações. Você está vendo aí? Primeira fração é 6x ao cubo y quadrado por 2xy quadrado. Segundo passo, mais 8x à quarta y à quinta, também dividido pelo mesmo denominador. E o último passo, 10x ao quadrado y à quarta, dividido pelo mesmo denominador. Todos vão ser divididos pelo mesmo denominador. Por isso que esse processo só pode ser feito quando é polinômio por monômio. Tá? Então, quando você for dividir por um monômio, você pode separar assim. E aí, pessoal, você vai se preocupar com uma expressão de cada vez. Você vai começar se preocupando aqui, quanto que dá a divisão de 6 por 2? A divisão de 6 por 2 dá 3, né? Quanto que dá a divisão literal de x ao cubo por x? Repete a base x e subtrai os expoentes. Mesma coisa de x ao quadrado, de y ao quadrado por y ao quadrado. Quando forem iguais, você sabe que eles vão se cancelar, eles vão se eliminar, né? Porque ficaria y elevado a zero, que é igual a 1. Tá bom? Então, o que nós vamos ter como resultado dessa primeira expressão aqui, olha, é o 3, dessa parte aqui vamos ter o 3, e dessa parte aqui do x ao cubo por x ao quadrado, por x vai sobrar apenas o x ao quadrado. Então, daqui a pouco eu vou escrever ali embaixo melhorzinho, né, essa expressão. Então, essa primeira parte vai sobrar só o 3x ao quadrado. A segunda parte, ó, 8 por 2, vai sobrar 4. X à quarta dividido por x vai sobrar x ao cubo. E y à quinta dividido por y ao quadrado vai sobrar y ao cubo também.
Dá para entender? Pelo menos eu falando acho que dá, né? Agora aqui na última, ó, 10 dividido por 2 vai sobrar 5. X ao quadrado dividido por x vai sobrar x apenas. E y ao quarto dividido por y ao quadrado vai sobrar y ao quadrado. Tudo bem? Bom, vamos ver aqui como que fica. Exatamente o que eu comentei ali em cima, só que aqui agora escrito de uma forma mais legível. Tá bom? E é isso então, pessoal. É assim que a gente procede essa última operação envolvendo polinômios, a divisão de monômio por monômio e de polinômio por monômio, tá bom? Agora eu vou propor para vocês alguns exercícios que vocês devem fazer ainda durante essa semana, tá bom? Vamos lá, quais são as atividades? Duas propostas aqui. A primeira proposta, ela está no seu livro. Sempre comece pela leitura, né? Então estou sugerindo aqui a leitura da página 94. Tá bom? E, além dessa leitura da página 94, você vai fazer os exercícios da página 95. Tá bom? Leitura da página 94. O que vai tratar nessa leitura da página 94? Vai tratar do que nós falamos aqui agora, né? De divisão de monômios por monômios e polinômio por polinômio. Então, faça isso aí. A outra parte é você, sempre, né? Nós vamos precisar de confirmar, de conferir os seus estudos com o envio das questões que você vai fazer lá pelo Forms, tá? O acesso ao formulário está neste link aqui, tá bom? Então, lembrando, se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, né? Tá como vídeo, você vai ter dificuldade para você copiar aqui. Então, você tem que baixar o arquivo lá no seu blog, tá? Para você conseguir acessar essa aula, copiar. Vai ficar mais fácil lá para você, tá bom? Aí você acessa lá. Então, são poucas questões envolvendo esse assunto aqui de divisão de polinômios por monômios ou de monômios por monômios e envie, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você anote. Nós vamos ter aulas online toda semana para vocês poderem falar das suas dúvidas, a gente comentar um pouco, tirar as dúvidas e também ainda está aberto, né? Continua aberto sempre o canal por e-mail, tá bom? Meu e-mail eu coloquei lá na minha primeira postagem, né, no blog, mas eu repito aqui, meu e-mail é filipe.bermudes@davincivix.com.br. Então, qualquer dificuldade, acesse lá e me mande as suas dúvidas que eu respondo para vocês o mais rápido que eu puder, tá bom? Então, tchau para vocês, espero que vocês continuem bem, espero rever vocês em breve. Tchau, gente!